Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Amadas e amados, antes de fazer a revisão geral do curso, eu gostaria de trabalhar com vocês este documento do Papa Francisco, que depois vou colocar como anexo para vocês, tá bom? Chama Veritatis Gaudium, sobre as universidades e as faculdades eclesiásticas do ano de 2018, onde o Papa propõe uma revisão em toda a questão da educação das universidades e faculdades eclesiásticas. Eu vou ler e comentar convosco, nesse primeiro momento, só o proêmio, que é o mais importante, que também é um pouco longo, mas traz consigo uma profundidade que é importante para nós que queremos fazer teologia católica, estamos numa faculdade católica, não é mesmo? Então eu vou ler, comentar, procurar depois levar a vocês ao nível de meditação. No seu primeiro número, o Papa diz: a alegria da verdade, Veritatis Gaudium, é a expressão do desejo que traz inquieto o coração de cada ser humano, enquanto não encontra, habita e partilha com todos os dados a luz de Deus. Ele cita Santo Agostinho nas Confissões. Efetivamente, a verdade não é uma ideia abstrata, mas é Jesus, o Verbo de Deus, em quem está a vida, que é a luz dos homens. O Filho de Deus, que é conjuntamente o Filho do homem. Só ele, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. É o famoso Gaudet Spes número 22. Somente Cristo revela ao homem o seu mistério. No encontro com ele, o vivente, e o primogênito de muitos irmãos, o coração do homem experimenta já desde agora, no claro escuro da história, a luz e a festa, sem mais ocaso, da união com Deus e da unidade com os irmãos e irmãs na casa comum da criação, de que gozará sem fim na plena comunhão com Deus. Na oração de Jesus ao Pai, que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, está contido o segredo da alegria
que Jesus nos quer comunicar em plenitude, da parte do Pai com o dom do Espírito Santo, o Espírito de verdade e amor, de liberdade, de justiça e unidade. Esta é a alegria que a Igreja, instada por Jesus, deve testemunhar e anunciar, sem interrupção e com uma paixão sempre nova na sua missão. O povo de Deus é peregrino ao longo das sendas da história, em sincera e solidária companhia com os homens e mulheres de todos os povos e de todas as culturas, para iluminar com a luz do Evangelho o caminho da humanidade rumo à nova civilização do amor. Estritamente conexo com a missão evangelizadora da Igreja, antes decorrente da própria identidade dela, inteiramente votada a promover o crescimento autêntico e integral da família humana até a sua plenitude definitiva em Deus, está o vasto e pluriforme sistema dos estudos eclesiásticos que floresceu ao longo dos séculos. Pela sabedoria do povo de Deus, sobre a guia do Espírito Santo e no diálogo e discernimento nos sinais dos tempos e das diferentes expressões culturais. Se vocês me permitem, nesse número 1 que estamos lendo, eu vou repetir esta frase. Gostaria que depois, quando vocês tiverem o texto, possam fazer um estudo principalmente do proeme. O povo de Deus é peregrino ao longo das sendas da história, em sincera e solidária companhia com os homens e mulheres de todos os povos e de todas as culturas, para iluminar com a luz do Evangelho o caminho da humanidade rumo à nova civilização do amor. Nós aqui não somos fatalistas nem apocalípticos. Nós vivemos esperando que, enquanto o Senhor não volte para julgar a história, os vivos e os mortos, nós possamos ajudar, contribuir para a construção da nova civilização do amor, que é um tema muito caro a Paulo VI, e que, infelizmente, na Igreja, os papas falam como João Paulo II, da cultura da morte, do paganismo, de Bento XVI, depois Francisco com a cultura do descarte, do lixo, com as pessoas, o que não presta vai ao lixo, e também o ser humano, em todas as suas esferas. Mas a nossa vida é a vida de quem deseja profundamente contribuir para a construção da nova civilização do amor. Por isso, não surpreende que o Concílio Vaticano II, promovendo com vigor e profecia a renovação na vida da Igreja, em ordem a uma missão mais incisiva, nesta nova época da história, tenha recomendado, nos números 13 ao 22 do Decreto Optatum Totius, que é um decreto do Vaticano para a formação dos padres, a formação dos seminários, uma revisão fiel e criativa dos estudos eclesiásticos. Esta tarefa, depois de cuidadoso estudo e sensata experimentação, encontrou expressão na Constituição Apostólica Sapientia Christiana, promulgada por São João Paulo II em 15 de abril de 79. Faz tempo, né, gente? Faz 41 anos. Graças a ela, ficou mais dinamizado e aperfeiçoado o empenho da Igreja em prol das faculdades e universidades eclesiásticas, ou seja, aquelas que se ocupam de um modo especial da revelação cristã, e de tudo aquilo que, como está
anda relacionado, e com esta está relacionado, e por conseguinte que mais intimamente estão em conexão com a sua própria missão de evangelizar, juntamente com todas as outras disciplinas, que apesar de não terem uma particular ligação com a revelação cristã, muito podem contribuir para a obra da evangelização. E ele cita então João Paulo II no proêmio desta Constituição Apostólica da renovação pedida e feita pelo Papa em 79. E assim Francisco continua. Passados quase 40 anos, fiéis ao espírito e às orientações do Vaticano II, e como oportuna atualização, torna-se hoje necessário e urgente uma atualização da referida Constituição Apostólica. De fato, permanecendo plenamente válida na sua visão profética e no seu lúcido ditame, precisa ser integrada com as disposições normativas, ora emanadas, tendo em conta ao mesmo tempo o desenvolvimento no campo dos estudos acadêmicos que se registrou nas últimas décadas, bem como as mudanças no contexto sociocultural em nível global, e ainda quando foi recomendado em nível internacional na implementação das várias iniciativas que aderiu à Santa Sé. A ocasião é propícia para proceder com ponderada e profética determinação a promoção a todos os níveis de um relançamento dos estudos eclesiásticos, no contexto da nova etapa da missão da Igreja marcada pelo testemunho da alegria, resultante do encontro com Jesus e do anúncio do seu Evangelho, que propus programaticamente a todo o povo de Deus na exortação Evangelii Gaudium. Como eu não vou ler a documentação das normas, eu vou só com vocês falar, por exemplo, na primeira parte, nas normas comuns, quando fala da natureza e finalidade das universidades e faculdades eclesiásticas, diz assim o documento: para exercer a missão de evangelizar que Cristo lhe confiou, a Igreja tem o direito e o dever de erigir, de promover universidades e faculdades que dela dependam. Por universidades e faculdades eclesiásticas, na presente Constituição, são designadas aquelas instituições de educação superior que, canonicamente erigidas ou aprovadas pela Santa Sé, cultivam e ensinam a doutrina sagrada e as ciências que com ela estão correlacionadas, com o direito de conferir graus acadêmicos por autoridade da Santa Sé, sobretudo as PUCs, Pontifícias Universidades. Tá bom? Só para vocês saberem o que tudo está ligado para que as pessoas possam ser informadas e para evangelizar. Não necessariamente que todo mundo vai se tornar missionário no ponto estrito, mas viver a vocação missionária própria do batismo. No número 2, vamos lá. A Constituição Apostólica Antiga Sapiência Cristiana representou para todos os efeitos o fruto maduro da grande obra de reforma dos estudos eclesiásticos iniciada pelo Concílio Vaticano II. Concretamente, recolhe os resultados alcançados nesta área crucial da missão da Igreja sobre a sábia e prudente guia do Beato Paulo VI e, simultaneamente, hoje santo, prenuncia o contributo que, em seguida, na constituição dos mesmos, será oferecido pelo magistério de São João Paulo II. Como já tive ocasião de assinalar, uma das principais contribuições do Concílio Vaticano II
foi precisamente a de procurar superar o divórcio entre teologia e pastoral, entre fé e vida. Ouso dizer que revolucionou em certa medida o estatuto da teologia, o modo de agir e de pensar crente. E aqui ele cita uma videomensagem ao Congresso Internacional de Teologia na Pontifícia Universidade Católica em 2015, onde ele mandou uma videomensagem. É precisamente a esta luz que o decreto Optatum Tossius convida veemente os estudos eclesiásticos a concorrer de modo harmônico para que a mente dos alunos se abra ao mistério de Cristo, que atinge toda a história da humanidade e continuamente penetra a vida da Igreja. Então, o Optatum Tossius diz isso. Concorrer de modo harmônico para que a mente dos alunos se abra ao mistério de Cristo, que atinge toda a história da humanidade e continuamente penetra a vida da Igreja. Para alcançar este objetivo, o decreto conciliar exorta a conjugar entre si a meditação e o estudo da Sagrada Escritura, como a alma de toda a teologia. Número 16 da Optatum Tossius. E aqui, vocês se lembram que a semana passada a aula era sobre a Lectio Divina, não é? Olha, conjugar, conciliar. O decreto conciliar exorta a conjugar entre si a meditação e o estudo da Sagrada Escritura como a alma de toda a teologia. A participação assídua e consciente na liturgia sagrada, como primeira e necessária fonte do espírito verdadeiramente cristão, e o estudo sistemático da tradição viva da Igreja, em diálogo com os homens do respectivo tempo, em uma escuta profunda dos seus problemas, feridas e solicitações. Número 19 da Optatum Tossius. Deste modo, a solicitude pastoral, assinala o decreto Optatum Tossius, deve informar toda a formação dos alunos, habituando-os a transcender a própria diocese, nação ou rito, e ajudar a necessidade de toda a Igreja, dispostos a pregar o Evangelho em toda parte. Marcos miliários no caminho, que partindo dessas orientações do Vaticano, leva até a sapiência cristiana, são particularmente a exortação Evangelii Nunciandi e a encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI. Bento, beato, hoje é santo. E eu espero que vocês leiam esse documento. Eu, quando dou aula na FATEL de Teologia da Missão, estudamos a Evangelii Nunciandi. E apenas um mês antes da promulgação da Constituição Apostólica, a encíclica Redentor Hominis de São João Paulo II, que foi a primeira encíclica de João Paulo II e que foi como que a encíclica programática do seu ministério, de 79. A inspiração profética da exortação apostólica sobre a evangelização no mundo contemporâneo do Papa Montini é Paulo VI, ressoa vigorosamente no proêmio da Sapiência Cristiana, aquele outro documento de 79, quando afirma que a missão de evangelizar, que é própria da Igreja, exige não apenas que o Evangelho seja pregado, que é própria da Igreja, exige não apenas que o Evangelho seja pregado em espaços geográficos, cada vez mais vastos e as multidões de homens sempre maiores,
mas que sejam também impregnados pela virtude do mesmo Evangelho os modos de pensar, os critérios de julgar e as normas de agir. Em uma palavra, é necessário que toda a cultura do homem seja penetrada pelo Evangelho, porque houve um divórcio. O homem que se apresenta no tempo do Concílio Vaticano II é um homem que tem um divórcio, uma rachadura, uma fenda, uma ferida entre a fé que ele diz que professa, crê, e a sua vida, como ele vive. Por sua vez, São João Paulo II, sobretudo na encíclica Fides et Ratio, reiterou e aprofundou no campo do diálogo entre filosofia e teologia a convicção que permeia o ensinamento do Vaticano II, segundo o qual o homem é capaz de alcançar uma visão unitária e orgânica do saber. Esta é uma tarefa do pensamento cristão que deverá assumir durante o próximo milênio cristão. Também a Populorum Progressio de Paulo VI desempenhou um papel decisivo na remodelação dos estudos eclesiásticos à luz do Vaticano II, oferecendo juntamente com a Evangelii Nunciandi, como atesta o caminho de várias igrejas locais, impulsos significativos e orientações concretas para a enculturação do Evangelho e a evangelização das culturas nas diferentes latitudes do mundo, em resposta aos desafios do presente. De fato, esta encíclica social do São Paulo VI destaca incisivamente que o desenvolvimento dos povos, chave imprescindível para realizar a justiça e a paz em nível mundial, deve ser integral, quer dizer, promover todos os homens e o homem todo, e lembra a necessidade que há de sábios de reflexão profunda, em busca de um humanismo novo, que permita ao homem moderno, o encontro de si mesmo. Eu peço desculpas pelo cansaço, pelo final do semestre, também porque não estou tanto bem, mas é coisas da vida, mas firmes. Aqui, só que às vezes as palavras me faltam. Então, na Evangelii Nunciandi, João Paulo VI diz: lembra a necessidade de sábios de reflexão profunda, em busca de um humanismo novo, que permita ao homem moderno o encontro de si mesmo. Olha que profundo. O homem precisa encontrar a si mesmo através de sábios, de profunda reflexão. Assim, com visão profética, a Populorum Progressio interpreta a questão social em termos de questão antropológica, que investe o destino de toda a família humana. E esta é a chave distinta de leitura que vai inspirar o sucessivo magistério social da Igreja, desde a encíclica Laboris Exercens, a Solicitude Rei Totalis e a encíclica Centésimos Anos de São João Paulo II, até a última encíclica de doutrina social, a Caritas in Veritate de Bento XVI, e depois a penúltima, e a última, a encíclica Laudato Si do próprio Francisco. Retomando o convite ao impulso para uma nova estação de pensamento, feito pela Populorum Progressio, o Papa Bento XVI ilustrou a necessidade impelente
de viver e orientar a globalização da humanidade em termos de relacionamento, comunhão e partilha, assinalando que Deus quer associar a humanidade àquela inefável mistério de comunhão que é a Santíssima Trindade, de que a Igreja é sinal e instrumento em Cristo Jesus. Para realisticamente se alcançar este objetivo, convida a dilatar a razão para torná-la capaz de conhecer e orientar as novas e imponentes dinâmicas que importunam a família humana, animando-nos na prospectiva daquela civilização do amor, cuja semente Deus colocou em todo o povo e cultura. Olha só, Bento XVI cita de novo aquela civilização do amor que Deus colocou em todo o povo e cultura, e fazendo interagir os diversos níveis do saber humano, o teológico e o filosófico, o social e o científico. Ponto 3. Amadas e amados, até agora ele fez um percurso, um recorrido, como diz em espanhol, histórico, uma revisão de como, a partir da Optatum Tossil sobre a renovação dos estudos nos seminários e nas faculdades católicas, se foi, através do magistério de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, essa sapiência cristiana, essa orientação, como foi desse documento orientado, encaminhado para poder levar a isso. Aqui a tônica é evangelizar o homem todo, tentar recompor, reconciliar esta cisão profunda entre fé e vida, através também da dimensão da formação do homem todo, que tem 4 características: teológica, filosófica, social e científica. E aqui o Papa considera esses 4 níveis do saber humano. Repito, o teológico, aquilo que nós fazemos aqui, o filosófico, o social e o científico. E ele diz aqui que se deve interagir estes níveis. Esses 4 níveis não podem ser compartimentos estanques, fechados, mas tem que interagir entre eles para que se possa haver uma visão profundamente harmoniosa, não separatista. Agora, no número 3 disse, chegou o momento de fazer confluir este rico patrimônio de aprofundamentos e diretrizes, comprovado e enriquecido, por assim dizer, no terreno por um perseverante compromisso de mediação cultural e social do Evangelho, atuado pelo povo de Deus nas diferentes áreas continentais e em diálogo com as várias culturas, para se imprimir aos estudos eclesiásticos aquela renovação sábia e corajosa que é referida pela transformação missionária de uma igreja em saída. Na verdade, hoje em dia, a exigência prioritária é que todo o povo de Deus se prepare para empreender com o Espírito uma nova etapa da evangelização. Isto requer entrar decididamente em um processo de discernimento, purificação e reforma. E neste processo é chamada a desenhar o papel estratégico
de uma adequada renovação dos sistemas de estudo. Olha só. E neste processo é chamada a desempenhar papel estratégico uma adequada renovação dos sistemas dos estudos eclesiásticos. Efetivamente, estes não são chamados apenas a oferecer lugares e percursos de formação qualificada dos presbíteros, das pessoas de vida consagrada e dos leigos comprometidos, mas constitui também uma espécie de providencial laboratório cultural, no qual a Igreja se exercita na interpretação performativa da realidade que brota do evento de Jesus Cristo e se nutre nos dons da sabedoria e da ciência com que o Espírito Santo enriquece de várias formas o povo de Deus. Desde o senso fidei fidelium, desde o senso de fé dos fiéis, ao magistério dos pastores, desde os carismas dos profetas, ou dos doutores e teólogos, ao dos doutores e teólogos. É um laboratório cultural, diz aqui. A escola, a formação, a universidade, a faculdade católica. Laboratório cultural na qual a Igreja se exercita, ela se exercita para ser formadora e formar. E aqui ele volta ao tema que lhe é caro. E isto revela-se de valor imprescindível para uma igreja em saída, tanto mais que hoje não vivemos apenas uma época de mudanças, mas uma verdadeira e própria mudança de época, caracterizada por uma crise antropológica e socioambiental global, em que verificamos dia após dia, cada vez mais, sintomas de uma ruptura por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação, que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais, como em crises sociais ou mesmo financeiras. Basta ver a pandemia do Covid-19. Em última análise, trata-se de converter o modelo de desenvolvimento global e de redefinir o progresso. O problema é que não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar esta crise. E há necessidade de construir lideranças que apontem caminho. E aqui é o Papa falando das questões ambientais na Laudato Si, seu documento, sua encíclica sobre a ecologia, o planeta. Nesse sentido, eu gostaria muito que vocês meditassem um pouquinho, né? Porque aqui ele diz assim: o problema é que não dispomos ainda da cultura necessária para enfrentar esta crise, a crise social, e há necessidade de construir lideranças que apontem caminhos. Penso que isso é muito importante. Falava de um saber humano, né? Que implica também o teológico. Eu sempre falo, sabedoria vem de sabor. Clodovis Boff diz que a teologia produz naquele que vive a teologia, a celebra estudando no sentido mais profundo, que é a ciência de Deus, um saber saboroso. E na verdade é isso que nós, por exemplo, vivemos essa pandemia do Covid-19 como se fosse algo apocalíptico, vai acabar com tudo. Passará com muito sofrimento, talvez muitas mortes, infelizmente, mas virão outras. Basta ouvir quem entende.
Nós precisamos escutar, para fazer, por exemplo, doutrina social no âmbito da ecologia, nós precisamos escutar a ciência, que se dedica a estudar essas questões. Por quê? Por exemplo, se eu, ao invés de ser padre e fosse um professor de questões ambientais, que parti meus estudos ao mesmo tempo de biologia e depois de antropologia, na filosofia e nas ciências biológicas, e quisesse me aprofundar como católico, eu precisaria sim contar com os meus conhecimentos desta área para falar, por exemplo, de questões que são multidisciplinares. E a teologia me ajudaria a conceber, como se diz, construir lideranças que apontem caminhos. Me parece que essa questão da pandemia também, para quem acompanha como eu, às vezes como quem sofre vendo a dor humana, e ao mesmo tempo ao ver a dor humana me vem o olhar de um teólogo que precisa compreender isso à luz da ciência de Deus, me parece. Muita gente, muita da área política, não se apoia em técnicos que poderia nos dar noções mais precisas de como deveria se proceder. Não estou falando só no Brasil, não, no mundo. Porque as lideranças que apontem caminhos, não que elas pensem que podem resolver problemas, porque o problema da pandemia do Covid é mas que nos aborda a compreensão de outros problemas que virão, porque são problemas ambientais. Por detrás tem a questão ecológica, porque a questão ecológica não é só a questão se a gente queima ou não queima o planeta, mas é a questão da mobilidade, as cidades que têm superpopulação, o controle disso, a questão da dignidade humana, de como resolver, por exemplo, o problema da injustiça social em coisas concretíssimas, não só a questão do trabalho, que é muito importante, mas na questão de como vive essa gente, como fazer, como conduzir. Basta vocês verem, por exemplo, estou falando com vocês, não sei quando eu vou postar isso em julho quase, porque eu estou gravando as aulas um pouquinho antecipadamente, por questões várias, né, até de saúde, mas a questão da pandemia em São Paulo e no Rio, como os pobres sofrem, como que nós temos que ter a necessidade de não ficar de um discurso dissociado, não interagido. Por isso eu volto ali no 2. Interagir os diversos níveis do saber humano, o teológico e o filosófico, o social, o científico. Por quê? Porque nós precisamos construir lideranças, não só políticas, pessoal técnico. Precisamos de cristãos que sejam bem formados para nos ajudar nessa tarefa de viver o que nos apresenta, com dignidade, amor e respeito, sobretudo, pelos que mais precisam de amor e respeito efetivo nesta área, sobretudo. Espero que eu possa ter explicado, ligando ao tema de construir a nova civilização do amor, não é mesmo? Tá bom? E aí diz, no finalzinho desta página, esta tarefa enorme e inadiável requer a nível cultural da formação acadêmica e da investigação científica o compromisso generoso e convergente em prol de uma mudança radical de paradigma. Olha só. Antes, seja-me permitido dizê-lo, para uma corajosa revolução cultural. Olha, a este compromisso, a rede mundial de universidades e faculdades eclesiásticas é chamada a prestar o decisivo contributo de fermento
sal e luz do Evangelho de Jesus Cristo e da tradição viva da Igreja, sempre aberta a novos cenários e propostas. Hoje, torna-se cada vez mais evidente que é necessária uma verdadeira hermenêutica evangélica, quer dizer, o instrumento de interpretação para compreender melhor a vida, o mundo, os homens. Não de uma síntese, mas de uma atmosfera espiritual de investigação e certeza fundamentada nas verdades da razão e da fé. Quer dizer, esta atmosfera espiritual que diz o crente, o homem e a mulher de oração, de terço diário, de missa diária, de amor a Cristo e a Igreja, também, na sua dimensão, nessa sua esfera profundamente espiritual, de que recebe a graça, que nós temos estudado a revelação, fundamente a busca, não só da verdade teológica, mas da verdade última, para que existo, para que vivo e o que faço neste mundo. Eu exemplifico. A filosofia e a teologia permitem adquirir as convicções que consolidam e fortalecem o intelecto e iluminam a vontade. Mas tudo isso só será fecundo se for feito com o seu pensamento completo e concluído. Desculpa, vou voltar. Perdão. A filosofia e a teologia permitem adquirir convicções que consolidam e fortalecem o intelecto e iluminam a vontade. Olha só, mas tudo isso só será fecundo se for feito com a mente aberta e de joelhos. Aqui na educação cristã católica, a gente faz teologia de joelhos, mas também a ciência tem que ser feita de joelhos. O teólogo que se compraz com o seu pensamento completo e concluído é um medíocre. O bom filósofo, o bom teólogo e filósofo mantém um pensamento aberto, ou seja, incompleto, sempre aberto ao maios de Deus e da verdade, sempre mais em fase de desenvolvimento, segundo aquela lei de São Vicente de Lérez, que descreve do seguinte modo: Annis consolidetur dilacetur tempor subremotur etat. Ou seja, sempre num processo de compreensão de algo mais do que fechado, do aberto. O fechado não resolve muito, gente, porque também por detrás de toda polarização a gente percebe um fechamento provocado pelo medo. Quem não está disposto a sair da sua caixinha se fecha e diz: tudo está bem, por aqui paro, está completo. Não. Precisamos sempre mais progredir, ir para frente e nunca parar em nós mesmos, porque senão nós podemos sempre se fechar. Deixa eu ver se eu acho aqui. É só para falar para vocês aqui. Mantenha um pensamento aberto, ou seja, incompleto. Eu não posso dizer que eu me basto a si mesmo e que meus conhecimentos
são estes. E basta, já sei, já chegou. Nada posso acrescentar. Isso não é só uma atitude que faz parando e pensando. Às vezes é como agimos, sem nos darmos conta. Tá bom, gente, já deu quase 45 minutos. Bom, por essa aula nós estudamos os 3 primeiros números. Não vou avançar porque agora entra algo de critérios que o Papa vai dar. Isso é trabalho para a segunda aula. Depois eu vou deixar no guia de estudo que vocês estudem esses números 1, 2 e 3 e vou deixar algumas indicações de aprofundamento. Tá bom? Muito obrigado. Até já!